Olá, meus amores. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de ciências, vamos entregar nosso dia nas mãos de Deus, certo? Para que Ele possa sempre estar nos abençoando. Hoje nós iremos ver o capítulo 18, que fala sobre os sistemas do corpo, né? Como funciona o nosso corpo, os sistemas, certo? Em seguida, nós iremos falar sobre alimentação e também sobre higiene e hábitos saudáveis. Vamos lá? Página 150. Bom, o corpo humano ele é formado por partes minúsculas que recebem o nome de células, ok? Bom, o nosso corpo ele é constituído de vários sistemas. Esses sistemas do corpo são formados de órgãos. Esses órgãos realizam funções, certo? Funções importantes para o desenvolvimento do nosso corpo. Hoje nós iremos abordar nessa aula, certo? As funções desses sistemas, certo? A importância desses sistemas para o nosso corpo. Vamos iniciar falando do sistema locomotor. Olha, na aula passada de ciências, nós vimos ossos e músculos do corpo. Estão lembrando? Bom, os ossos e os músculos do corpo humano, eles são responsáveis, né, pela sustentação e movimentação do corpo, certo? Ossos e músculos fazem parte do sistema locomotor. Vamos ver a função desse sistema. Os ossos e os músculos compõem o sistema locomotor. É ele que sustenta o nosso corpo e nos permite fazer movimentos, certo? Então, o sistema locomotor tem a função, certo, de fazer com que o nosso corpo ele se movimente. Os ossos sustentam o nosso corpo e os músculos eles nos dão esse movimento. Então, ossos e músculos são estruturas responsáveis pela movimentação do corpo humano, certo? Agora vamos falar do sistema digestório. Olha, o sistema digestório, certo, é um sistema responsável pela transformação do alimento em nutrientes. Passa por um processo chamado processo da digestão, certo? Onde no nosso organismo acontece, certo? Várias reações químicas, onde o alimento ele vai ser transformado em nutrientes. Bom, vamos ver aqui, ó. Durante a digestão, os alimentos são quebrados em partes muito pequenas até que o organismo consiga absorver os nutrientes. Esse processo é realizado pelos órgãos do sistema digestório. Então, o sistema digestório tem a função de transformar o alimento em nutrientes, certo? Agora vamos falar do sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é responsável pela respiração, certo? Nós vamos absorver o gás oxigênio e vamos eliminar o gás carbônico. Existe no processo da respiração, certo? Dois mecanismos que nós chamamos de expiração e inspiração. A inspiração é quando nós levamos o ar para dentro do organismo e a expiração é quando a saída do ar do organismo, certo? Então, existem esses dois mecanismos. Vamos ver aqui o processo da respiração. Bom, para a respiração, o nosso corpo retira gás oxigênio do ar e libera gás carbônico. Então, nesse processo existem as trocas de gases, né? Nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico no processo da respiração, ok? Agora vamos falar de outro sistema do corpo importante, que é o sistema cardiovascular. Olha, o sistema cardiovascular ele é responsável pela circulação de sangue por todo o nosso corpo, certo? Então vamos entender aqui a função desse sistema. O sangue circula constantemente pelos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular, levando a todas as partes do nosso corpo o alimento e o gás oxigênio de que necessitamos para viver. O sistema cardiovascular, certo, ele vai levar, através da circulação de sangue, certo, nos vasos sanguíneos, vai levar o alimento, que são os nutrientes, né, que veio lá do sistema digestório, e vai levar também o sangue, o oxigênio que veio do sistema respiratório. Então, nós já estamos percebendo que os sistemas, eles trabalham em harmonia, eles trabalham juntos, ok? Então, o sistema cardiovascular é outro sistema muito importante, certo? Vamos falar agora do sistema nervoso. Olha, o sistema nervoso é o sistema que comanda, que controla todas as ações do corpo, todas as atividades corporais. Vamos entender as funções desse sistema.
O sistema nervoso ele é composto de encéfalo, medula espinal e nervos. O encéfalo ele comanda todas as funções do nosso corpo, como correr, respirar, ouvir, ver, certo? E entre outras habilidades. A medula espinal transmite e regula os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro. E os nervos transmitem os impulsos e conectam o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele é responsável por isso, por controlar, por comandar as ações do nosso corpo, certo? Os nervos eles vão transmitir, certo? Todas as sensações, né, que nós sentimos, que nós percebemos, né, com relação ao ambiente, né, é justamente respostas que vêm do nosso cérebro, que são levadas até ele, certo? Os nervos levam a medula espinal e essa leva até o nosso encéfalo, certo? Então, são estruturas importantes, essenciais, certo? Para o bom desenvolvimento do nosso corpo. Agora vamos falar do sistema urinário. Bom, o sistema urinário é um sistema, certo? Importantíssimo. Ele é responsável pela eliminação de substâncias tóxicas do nosso organismo. O sangue, certo? Ele vai levar, né, a corrente sanguínea leva esse sangue até os rins, onde nos rins o sangue ele vai ser filtrado, ou seja, vai ser retirado todos os resíduos lá nos rins, certo? E esses resíduos, eles vão ser eliminados na forma de urina, certo? Então a eliminação dos resíduos do corpo é feito pelo sistema urinário, que é muito importante, pois essas substâncias tóxicas, esses resíduos, eles devem ser eliminados porque eles podem causar doenças. Então, nós temos que eliminar as substâncias. É muito importante esse sistema para o nosso corpo. Bom, agora vamos falar sobre o sistema genital. Esse sistema, certo? Ele é responsável pela reprodução humana, ou seja, pela origem de um novo ser. Olha, tanto os meninos como as meninas, né, têm um sistema genital, né? Os meninos do sistema genital masculino e as meninas do sistema genital feminino. Cada um desses sistemas, né, possui órgãos que são responsáveis, certo, por essa função. Quando o menino e a menina passam por uma fase na vida que a gente chama de puberdade, que são as transformações do corpo, certo? As transformações físicas e algumas transformações também psíquicas, certo? É justamente no período em que eles estão passando da infância para a adolescência. Então acontecem essas transformações que são transformações naturais do corpo. Então quando acontecem essas transformações, né, na puberdade, tanto os meninos como as meninas, eles vão começar a produzir células reprodutoras. Os meninos, né, os testículos, né, são órgãos, certo? São órgãos masculinos, onde são produzidas células masculinas, que são os espermatozoides. E os ovários são órgãos do sistema genital feminino, onde são produzidos, né, o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Só que tanto menino como menina só irão produzir essas células, as células reprodutoras, certo? Quando o corpo já passou pelas transformações, certo? Que no caso é a puberdade, ok? Então esse sistema ele é responsável pela reprodução humana, certo? Bom, agora nas páginas 154 e 155 nós temos uma atividade, daqui a pouquinho vocês irão fazer. Agora vamos para a página 158, falar de alimentação. Vamos lá? Bom, agora vamos falar da alimentação, certo? O nosso corpo precisa do alimento para retirar energia, certo? Os alimentos, eles contêm substâncias essenciais para o desenvolvimento do nosso corpo. De acordo com as substâncias que os alimentos contêm, eles são classificados em 3 tipos: construtores, energéticos e reguladores. Vamos conhecer aqui cada um desses grupos. Os alimentos construtores são ricos em proteínas, substâncias que favorecem o crescimento e a reconstrução de estruturas do corpo, como no caso de um ferimento na pele, por exemplo. Podemos encontrar alimentos ricos em proteína, né, que são os alimentos construtores na carne, no leite, no queijo, no ovo. O feijão e a ervilha são exemplos de alimentos construtores. E os alimentos energéticos? Os alimentos energéticos são ricos em açúcares e gorduras. Eles fornecem energia para o nosso corpo realizar suas atividades e produzir calor. A maioria das frutas, a manteiga, o óleo, o arroz, o mel, a batata e os doces são exemplos de alimentos energéticos. E os alimentos reguladores?
Esses são ricos em vitaminas e sais minerais, substâncias que regulam o funcionamento do organismo e previnem doenças. As frutas, os legumes, as verduras, os queijos e os peixes são exemplos de alimentos reguladores, certo? Então, para as pessoas, né, é muito importante, né, para todos nós, que nós possamos, né, incluir, certo, esses 3 tipos de alimentos, os construtores, os reguladores e os energéticos na nossa alimentação. Nós precisamos das substâncias que esses alimentos contêm. O nosso corpo precisa, certo? Também precisamos ter bastante cuidado, certo, com relação à alimentação. Nós temos que evitar, né, comer muitas frituras, alimentos industrializados, comer bastante frutas e verduras e ter o cuidado também na hora de lavar essas frutas e verduras. Lavar bem mesmo, certo? Bom, temos que ter cuidado na hora de mastigar o alimento, né? Temos que mastigar bem esse alimento, beber leite fervido ou então pasteurizado, né? Então temos que ter vários cuidados com a nossa alimentação. Bom, aqui no livro de vocês está mostrando na página 159 a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela mostra, certo, a quantidade certa de alimentos que nós devemos consumir, certo? Nós estamos percebendo que tem a água no final, porque a água ela é muito importante para o nosso organismo, para hidratar o nosso corpo. Muitos órgãos do corpo humano precisam da água para realizar suas funções, certo? Então aqui nós podemos observar na pirâmide, né? Nós vemos aqui na pirâmide, ó, arroz, pão, massa, batata e cereais. A gente já vê que ela já está, né, na base da pirâmide, né, em maior quantidade. Depois vimos verduras e frutas. Logo acima, carne, ovos e grãos, leite, queijo e iogurte. E no topo da pirâmide nós vemos óleos e gorduras, açúcares e doces, né, em menor quantidade, que é o que nós temos que consumir em menor quantidade, ok? Então vimos, né, a pirâmide alimentar. Né, a importância da pirâmide alimentar, porque ela vai mostrar as quantidades certas, né, da alimentação. Agora nós iremos falar de higiene e hábitos saudáveis na página 161. Olha, ser saudável não é apenas se alimentar bem. Ser saudável também diz respeito à higiene, aos hábitos saudáveis. Para termos saúde, também precisamos ter higiene, ter hábitos saudáveis, certo? Então vamos ver alguns desses cuidados, né, com a nossa higiene que devemos ter. Bom, nós temos que tomar banho, certo? Todos os dias, escovar os dentes ao levantar, após as refeições e antes de dormir. Lavar as mãos antes das refeições, depois de brincar e após ir ao banheiro. Andar calçado para evitar que larvas de certos vermes penetrem no organismo pelos pés. Comer alimentos variados e em horários regulares. Dormir cerca de 8 horas por dia, certo? Esses são alguns cuidados que nós devemos ter, certo? Justamente para evitar muitas doenças, para continuar a ser saudável. Então a higiene ela é muito importante, mas também existe alguns cuidados, né, com a mente. E que cuidados são esses com a mente que nós devemos ter? Bom, vamos ver aqui. Olha, viver em ambiente tranquilo, relacionando-se bem com as pessoas, ler jornais, revistas e livros recomendados pelos pais, pelos professores, ouvir músicas que nos relaxem da tensão do dia a dia e não muito alto para não prejudicar a audição nem atrapalhar outras pessoas, divertir-se, né, assistir programas de televisão, passear, ir ao cinema, a parques, a museus, praticar atividades físicas, né, esportes, caminhada, danças. E também temos alguns cuidados com o convívio social, né? Que é muito importante você ter o convívio com as outras pessoas, né? Convívio social é isso, é você estar ali convivendo com as pessoas, né? Respeitar os direitos dos outros, tratar as pessoas com educação e delicadeza, manter limpos os lugares públicos, né? Não jogar lixo nas ruas, certo? É muito importante ter essa consciência. Não desperdiçar água nem energia elétrica, conservar os bens públicos como telefone, bancos de praças e monumentos. Então todos esses cuidados, certo? Tanto os cuidados que você tem com o seu corpo, como também os cuidados que você tem com a sua mente, tem com as pessoas que estão ali ao seu redor e com os ambientes, tudo isso vai propiciar a todos nós, né, uma vida saudável, vai nos prevenir de várias doenças, certo? Bom, retornamos com as correções.
A atividade extra da aula passada foi na página 149, é a terceira questão, está pedindo para vocês fazerem um texto. A tia não vai fazer a correção porque cada um fez um texto diferente, ok? Agora vamos corrigir a 154. Primeira questão diz assim: as funções do corpo são sempre desempenhadas por sistemas. Escreva com suas palavras qual é a função do sistema digestório. Bom, aqui está dizendo com as suas palavras, certo? Aqui eu já colocou a resposta, aí você só verifica se o que você escreveu está no mesmo sentido, né? Tem o mesmo significado, ok? A função do sistema digestório é ingerir os alimentos para que deles possam ser retiradas as substâncias necessárias ao funcionamento do corpo. Segunda questão, relacione os sistemas do corpo humano às suas funções. Então vamos lá. Sistema cardiovascular, responsável pela circulação de sangue, oxigênio e alimento no corpo. Sistema respiratório, responsável pela respiração. Sistema genital, produz as células reprodutoras. Sistema locomotor, sustenta e dá movimento ao corpo. Sistema nervoso, comanda as funções do corpo. Sistema digestório, faz a digestão dos alimentos. Sistema urinário, elimina as substâncias tóxicas do corpo, certo? Então, confiram a segunda questão. Vamos lá. Veja se relacionaram corretamente. Ok? Agora, essa terceira questão está pedindo para vocês desenharem, certo? O sistema do corpo humano. Diz assim: dos sistemas do corpo humano que você aprendeu, qual funcionamento você teve mais dificuldade para entender? Desenhe e compare com os desenhos dos seus colegas para que juntos vocês tentem compreender esses sistemas. Aqui vocês irão desenhar o sistema do corpo, aquele que você não conhecia e você teve um pouquinho mais de dificuldade de entender, certo? Pronto. Então, as correções nós já finalizamos. Essa quarta questão aqui é atividade extra, juntamente com as páginas 160 e 163 são atividades extras, certo? Então é isso, meus amores. Beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.